está tendo de interessante nessa lua cheia, dessa noite, é a conjunção com Marte, né? Porque Marte está em Touro e a Lua em Touro, as duas fazem conjunção. Então, a estrela que está ao lado da Lua, quem conseguir ver a Lua, vai ver que tem uma estrela, só que não é uma estrela, é um planeta. E é o planeta Marte, que está com visibilidade. A Lua, logicamente, ajuda a gente a vê-lo, né? Porque ela facilita a visibilidade, a visualização, mas também porque, como Marte está retrógrado, ele termina também ficando mais notório, né? Porque ele fica mais perto da Terra. Ele fica até para nós como se estivesse maior do que costuma ser. Se tivesse um tamanho maior, é porque ele está mais próximo da Terra. A retrogradação de Marte é sempre porque Marte está perto da Terra. Quando Marte chega perto da Terra, ele retrograda, sempre. E a retrogradação de Marte é só cada 2 anos, não é todo ano. Então, se estamos tendo agora, significa que ano passado não teve retrogradação de Marte, e ano que vem também não vai ter. Quando tiver, vai ser em 2024, e, e é sempre em constelação diferente, né? Então, por isso, para que a Lua ajude a gente a vê-lo, a Lua também precisa estar passando por aquela constelação que Marte se encontra. Então, é especial, né? O que está acontecendo agora é bem especial, de a gente poder ver a Lua cheia ao lado de Marte. Vou aqui compartilhar com vocês o... Obrigada. O mapa de hoje, que é, na verdade, amanhã, mas é daqui a pouco, porque é 8 de dezembro, mas é 1h e 8 minutos. Então, agora, passando a meia-noite, 1h e 8 minutos, nós vamos ter a oposição exata do Sol com a Lua. Então, é o máximo, né, da Lua cheia. Será, então, nesse horário. Com o Sol em Escorpião, já que o Sol fica em Escorpião de 15 de novembro a 15 de dezembro, é o período que ele está passando por Escorpião. E E a Lua chegou na fase de Purnimácia, agora entre ontem e hoje. Né? Aliás, ela chegou em Touro ontem e amanhã, final da noite, assim, já vai estar para Gêmeos. Então, está sendo uma lua cheia com Sol e Lua no terceiro decanato. O Sol no terceiro decanato de Escorpião e Lua no terceiro decanato de Touro. O que acontece é que quando a Lua ela está em Touro, não importa se crescente ou minguante, né, que fase ela esteja, sempre que a Lua está em Touro, ela se exalta, tá? É o lugar da exaltação da Lua é em Touro. Quando a Lua é cheia e também exaltada, então se considera que é assim um estado imenso, né, de auspiciosidade, né, uma Lua cheia exaltada. Isso só acontece uma vez por ano, porque é preciso que o Sol esteja em Escorpião para que a Lua cheia possa acontecer em Touro. E o Sol só está em Escorpião uma vez por ano, que é de 15 de novembro a 15 de dezembro. Então, estamos no dia 7, amanhã é dia 8. Então, a lua cheia está acontecendo agora, em Touro. E, no caso do Marte, que está retrógrado, né? Então, eu fico até pensando assim, será que vai dar para ver Marte mesmo? Porque eles estão no mesmo grau, né? Lua e Marte estão no exato grau. Como a Lua é mais próximo da Terra que Marte, a Lua pode esconder Marte, por ela estar cheia, né, brilhante, e ela acaba ocultando Marte. Então, ontem, eu acho que estava mais fácil de ver Marte ao lado da Lua, e amanhã também, à noite, vai ficar mais fácil de ver Marte ao lado da Lua. Essa noite eu não tenho certeza, acredito que não, porque a Lua termina escondendo Marte, né?
porque a conjunção no momento do auge da lua cheia, vocês podem ver aqui que Lua e Marte estão no exato grau e minuto, praticamente, mesmo, né? Então, isso faz com que a Lua termine por... É um alinhamento tão grande entre a Lua e Marte, tão próximo, que Marte acaba sendo ocultado pela Lua, principalmente quando a Lua é cheia, porque aí ela esconde mesmo, né? Por causa da luz, né? Quando a Lua está cheia, ela emana também luz ao redor dela, né? Aí fica mais difícil de ver se tem um planeta muito perto. Mas se não conseguirem ver nessa madrugada, com certeza a partir de amanhã à noite já vai dar para ver Marte ao redor da próxima Lua. É aquela estrela que, se vocês forem ver, mais pertinho da Lua. E há uma coisa também interessante, que a luz de Marte é avermelhada, né? Então, essa é outra forma de identificar o planeta através da luz que ele emana. No caso de Marte, a luz é avermelhada. Com a aproximação com a Lua, pode até ser que Marte fique mais para laranja do que para avermelhado, né? Puxando mais para um laranja. Agora, existe o fato de que a lua cheia está acontecendo em Touro, exaltada, em conjunção com Marte, conjunção exata com Marte, é que eles se encontram no mesmo nakshatra. Então, por isso, quem conseguiu entrar aqui, assim que eu abri aqui a nossa sala, viram um mantra, né? Um mantra forte para o Senhor Brahma, porque Brahma, que é o Criador, ele, como ele é chamado, né, nos Vedas, o Criador é chamado de Brahma, ele é o regente de Rohini, é o Devata de Rohini. Rohini é o nakshatra regido pela própria Lua. Então, tem outro fator aqui, a Lua está cheia, a Lua está exaltada, e no nakshatra Rohini, porque Rohini dá domicílio para a Lua, já que Rohini é regido pela própria Lua. Há uma história que se conta que Daksha Prajapati, que é um filho de Brahma, né? Ele tem, com sua esposa, ele tem 51 filhas. Dessas 51 filhas, 27 se casam com Chandradeva. Chandradeva é o deus da lua. E elas se casam com eles, e elas são 27. Quem são essas 27 esposas de Chandradeva? São os 27 nakshatras. Só que 26 delas observam que ele dá mais atenção a uma delas, né? Que é exatamente Rohini. Então, Chandradeva dá mais atenção a Rohini do que os outros nakshatras. Então, por isso que quando Chandra, que é a lua, está em Rohini, adquire ainda mais, vamos dizer assim, potência lunar, né? A potência lunar fica ainda mais intensificada. Então, está exaltada, está cheia e ainda no Nakshatra Rohini. As outras nakshatras, então, foram se queixar ao pai, Daksha, dessa atenção especial que era dada mais a Rohini do que as outras. Então, Daksha se zanga com Chandradeva e o amaldiçoa da seguinte maneira: você você vai minguar até sumir. Você vai minguar até sumir. Nunca mais vai aparecer, vai desaparecer no espaço. Quando as outras nakshatras ouviram isso, elas imploraram: não, não faça isso, nós todas gostamos muito dele. Não faça isso com Chandradeva, não faça isso com a Lua. E aí Daksha falou assim: bom, já está dito, já está feito. O que eu posso é amenizar, mas desfazer não tem como. Então, o que vai acontecer com você, Chandradeva, é que você vai minguar, mas depois você vai encher
depois você vai minguar, depois você vai encher. Então, é como se encontra essa história, é uma história de Jyotisha, a respeito das fases, da fase minguante e crescente da Lua. E realmente se observa isso no nível astronômico, que quando a Lua passa por Touro, principalmente por essa estrela de Touro, porque quem é Rohini na constelação do Touro? É a estrela Aldebaran. A estrela Aldebaran é a estrela mais brilhante da constelação do Touro. De todas as estrelas que constituem a constelação do Touro, que são estrelas de grande visibilidade, a constelação de Touro, ela é uma constelação fácil de ser identificada no céu. Ela está muito próxima à constelação do Órion, ela está muito próxima à constelação dos Gêmeos e também muito próxima à Via Láctea. Então, tem vários fatores que ajudam a gente a reconhecer a constelação do Touro no céu, né? E existe uma estrela central, que está bem na face do touro, que era conhecido na antiguidade como o olho do touro, que é a estrela Aldebaran, que em sânscrito ela se chama Rohini. Rohini provém, a palavra Rohini significa avermelhada ou rosácea, que é o tom realmente, o tom da luz que essa estrela emana é assim, é um tom meio para o vermelho, para o rosa, como se fosse um rosa chegando para o vermelho. Ela é considerada um dos mais auspiciosos nakshatras ao lado de Pushyami, que está em Câncer, e também do nakshatra Revati, que está no final de Peixes. Rohini é também conhecido como nas histórias de Krishna, do Senhor Krishna, Rohini é uma espécie de segunda ou terceira mãe de Krishna, porque a mãe de Krishna, Devaki, casada com Vasudeva, então, né, Krishna é filho de Vasudeva, muitas vezes falam assim, né, filho de Vasudeva Sutta, filho de Vasudeva, ou Devakinandana, né, a alegria de Devaki. Mas Vasudeva tinha outras esposas, ele tinha no total 16 esposas, e uma delas se chamava Rohini. E Rohini, ela tem de Vasudeva um filho, que é, então, o irmão um pouquinho mais velho que Krishna, nasce tipo um mês e pouco antes que ele, e se chama Balarama. E quando se estuda as histórias dos passatempos infantis de Krishna, Balarama está sempre junto, né? É como se fosse agarrados, né? Onde um está, o outro sempre está também, de algum modo, ali ao lado. Os dois estão sempre juntos. Existe um templo muito lindo, existem vários templos na Índia dedicados a Krishna e Balarama, vários, principalmente nessa região, né? Onde essas histórias ocorreram há mais de 5.000 anos, que não é muito distante de Delhi, numa região chamada Mathura. Descendo de Mathura, você pode conhecer muitas vanas, que são muitas florestas, né? E essas florestas sempre têm seu centro religioso e também vilarejo, onde as pessoas moram também. Tem a parte que é mais da natureza, tem a parte também que é dos residentes. E eles, é muito comum ter templo dedicado a Krishna e Balarama, né? Existe um templo construído mais recentemente, por volta talvez de uns 30 anos, não, acho que mais que 30 anos, muito belo, no centro de Vrindavana, com as divindades Krishna e Balarama, as irmãos, né? Sempre mostram Krishna tocando a flauta e Balarama com seu cajado, né? Apoiado num cajado. Essa dinâmica, né, de Krishna e Balarama é muito bela, porque Balarama, ele, num nível filosófico, né, dentro dos conceitos filosóficos, ele é a própria eternidade, e o Senhor Krishna também
dentro do conceito filosófico, ele é o próprio conhecimento, né? Então, a personificação do conhecimento espiritual e da eternidade, eles dois representam. Então, olha só quanto esse Nakshatra Rohini é rico, né? E uma das traduções da palavra Rohini é riquezas. Se traduz assim também, né? Também, por exemplo, o Rohini, né? Em espanhol, rojo significa vermelho, né? Então, também avermelhado ou de um tom rosáceo também se traduz Rohini. Mas a palavra Rohini também significa riquezas. Então, para a gente ter uma ideia, por quê? Porque touro é uma constelação que sempre foi associada às riquezas, só que são as riquezas da natureza. Tudo, todas as riquezas naturais. Por exemplo, a água é uma riqueza, é um recurso natural, né? Água. Terra fértil é um recurso natural. Florestas, lugar onde a natureza é muito assim verdejante, né? Com muitas, os pomares também estão relacionados a Rohini. E também as pedras preciosas. A extração de pedras preciosas é a extração de todos os tipos de recursos que a gente possa imaginar que a mãe natureza, que a terra fornece. Tem a ver. Então, por isso o Rohini está associado a esse sentido de riquezas. E aí, por essa mesma razão, que Lakshmi Devi também é outra regente, que Brahma é uma figura masculina, né? Como aquela imagem que estava no início. Ele tem 4 cabeças, né? Ele tem 4 braços, e ele é o Criador. Veja só, porque a gente sempre tem a ideia, assim, né? De acordo com a religião católica, que Deus é o Criador de tudo. Nos Vedas, a cosmogênese ela é explicada de uma maneira um pouquinho diferente. Brahma ele é o Criador, mas ele é o Criador secundário, porque antes dele ainda há um Criador primário, original, antes dele. Então, ele tem como Dharma, como função, criar as possibilidades da existência. Então, a nível de tátua, né? A nível de conceito filosófico, é um estudo. Esse curso eu já dei sobre Brahma, Vishnu e Shiva. Acredito que ele está em vídeo também. Falei muito sobre essa trindade da criação, Brahma, Vishnu e Shiva, num curso que eu dei chamado Masculino Sagrado. Eu acredito que ele está em vídeo. Se alguém tiver interesse em aprofundar esse tema, é só falar comigo, conhecer mais sobre esses conceitos filosóficos védicos a respeito da tríade da criação, né? Que é composta por Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Né? Como é que é realmente essa dinâmica da criação e da existência. De uma maneira mais simples, né? mais primária, é nascimento, vida e morte. É isso, nascimento, vida e morte. Todas as coisas, até de uma árvore, que de tempo em tempo as folhas caem, depois as folhas renascem, né? Brotam novamente, a árvore passa a dar frutos. Então, assim também é a vida humana e a vida de todos os seres vivos, né? Os animais, no momento também nasce, tem um período que vive e um período que aquele tempo, aquele ciclo de tempo termina. Então, isso é Shiva, né? Shiva que vem trazer o fim do ciclo. E Vishnu é tudo que se produz ao longo da vida, né? É toda a nossa força, toda a nossa energia, tudo que a gente faz. Vamos parar, meninas, com isso? Durante a vida, né? Casar, ter filhos, trabalho, tudo que a gente vive assim ao longo da vida. Então, Vishnu, ele é o preservador da vida. E Brahma é o criador, então é tudo que é o início da vida, né? É o nascimento. Agora, mesmo ao longo da vida, entre o nascer e a morte, Brahma e Vishnu e Shiva também está atuando com os ciclos que terminam ao longo da vida, os ciclos que iniciam ao longo da vida.
Então, assim, é um processo dentro do outro, né? Então, Brahma, ele é regente de Rohini, porque Rohini é um nakshatra que está ligado ao poder da criatividade, da criação, o poder de gerar, né? Também. E Lakshmi Devi, porque é um nakshatra que está ligado à boa fortuna, conhecido como aquela que traz a fortuna até a porta de casa. Você não precisa correr atrás dela, ela vem até você. Então, bons posicionamentos de Rohini no mapa, por exemplo, a lua cheia, principalmente, né? Ou então Vênus em Rohini, porque Vênus é domiciliado em Touro. Certos posicionamentos planetários, eles podem facilitar, né? Está ligado ao bom karma, podem facilitar a prosperidade, né? Então, o Nakshatra também que promove a prosperidade, a expansão, a abundância. E ele tem um símbolo muito rico também, que é o símbolo de uma carroça. E os nakshatras também são simbolizados, né? Por símbolos, algum símbolo específico. No caso de Rohini, é representado por uma carroça abarrotada de itens, como se fosse a carruagem do Papai Noel. Interessante, a lua cheia, Rohini, bem nessa época, né, de fim de ano. Sempre vai ser sempre, porque o Sol tem que estar em Escorpião para a lua cheia ser em Touro. Então, significa, são bons sinais, são sinais auspiciosos. O Rohini é um nakshatra de muitas bênçãos e que traz sinais auspiciosos. Um deles é a abundância. Então, a carruagem, né, ou a carroça, carregada de diversos itens, né, ah, de presentes, de dádivas, é assim mais ou menos que a gente tem que imaginar, né? Na antiguidade era assim, né? A gente hoje vai às lojas, vai ao shopping center, ao supermercado. Mas na antiguidade as pessoas moravam muito longe uma das outras, então tinha aquela figura que ia de porta em porta oferecendo, né? O comerciante que vinha oferecendo diferentes itens que muitas vezes vinham do estrangeiro, vinham de outras regiões, que eram curiosos, eram atrativos, né? E isso acendia a vontade das pessoas de terem aqueles objetos, mesmo alimentos, doces, né? Outro símbolo de Rohini é a cornucópia, né? É um símbolo da abundância. Você conhece esse símbolo da cornucópia, né? Até porque o touro tem os chifres, né? A cornucópia é um chifre que às vezes aparece cheia de pedras e joias preciosas saindo dentro dele, ou então alimentos, frutas, alimentos, grãos. É outra simbologia da cornucópia também. Cabe bastante em relação ao Nakshatra Rohini, e principalmente uma lua cheia ocorrendo nesse Nakshatra. Aqui vocês estão vendo, né? Então, a lua cheia no Nakshatra Rohini, Marte também nesse Nakshatra Rohini. Então, para a gente que está terminando o fim do ano, é uma posição interessante, porque a Lua, até pouco tempo, até ter estado em Áries praticamente, né? 2 dias atrás, menos 2 dias atrás, ela estava em Áries, ela passou de Rahu, né? Porque Rahu está em Áries, então ela ultrapassou Rahu e formou, então, essa conjunção com Marte. Então, isso também é bom, né? Quando a Lua ela ultrapassa, quando o Rahu e Ketu eles sempre seccionam o mapa, né? Metade para cá, metade para lá. A metade para cá, para esse lado de cá, está mais vazio, aqui estão todos os planetas. Só o Marte estava aqui para além de Rahu, né? Aí a Lua se juntando a Marte fortalece, né? Essa quebra, essa divisão, né? Ela fica mais, começa a ficar menos extrema, né?
começa a gerar um certo equilíbrio. Outra coisa que também é importante a gente falar, que vocês saberem aqui, e quando a Lua e Marte fazem conjunção, eles formam um yoga, chamado Chandra, que é a Lua, Mangala, que é Marte, Yoga, Chandra Mangala Yoga. Chandra Mangala Yoga. E a palavra Mangalam também tem uma tradução. Mangalam significa também auspicioso. É um dos nomes de Marte, é Mangalam, que é auspicioso, né? Nas histórias de Jyotish, Marte, que é também chamado de Mangala, e tem outros nomes, Kartikeya, Subramanya, Kuja, e outros nomes, ele é filho de Shiva. Ele é filho de Shiva. Ele é irmão de Ganesha. Então, e Marte, outra coisa que Marte também é na astrologia védica, o planeta Karaka dos irmãos, né? Então, Kartikeya é irmão de Ganesha. E Marte também ele também é Karaka de algumas casas, tais como a 6, por exemplo, ele é Karaka da 6, ele é Karaka da 3, ele é Karaka da 6 porque a casa 6 é a casa dos obstáculos. Então, por isso Marte, ele é o indicador da sexta casa. Ele é Karaka da 3 porque Marte é Karaka dos irmãos, né? Indicador dos irmãos, significador dos irmãos. E ele é também Karaka da quarta casa, porque Marte também está relacionada à propriedade, e a quarta casa é a casa que também trata do assunto propriedade. E o signo de Touro, por sua vez, está ligado a posses. Então, assim, no entendimento nosso, né, dependendo do que cada um está buscando, porque como Touro é de terra, é uma lua cheia favorável ao material, né? Inclusive as posses materiais, os recursos materiais, os bens materiais, as aquisições materiais, né? As compras, e também a chegada dos benefícios, aos ganhos, né? Então, tudo isso está favorecendo esse lado, vamos dizer, material, né? Não, Touro não é um signo de luxo, mas do básico e necessário. Como o Touro é regido por Vênus, existe beleza, mas que beleza? As belezas naturais, né? Como Touro é de terra, existem recursos, mas quais recursos? Recursos naturais. Mas como a Lua se exalta em Touro, Touro também é o signo do contentamento. Então, a lua cheia, ela traz esse sentido desse contentamento, dessa satisfação. Estou contente com o que já tenho, né? Em vez de acender a disposição para cair no desejo da cobiça, de querer ainda mais e mais, ou então entrar no lamento, na reclamação do que ainda não se tem, que ainda não se possui. Então, uma lua cheia muito boa para a gente praticar a gratidão, o agradecimento. Agradecer pelo que temos, não só no sentido de coisas, né, físicas, materiais, mas também acreditar que o que obtivemos, por exemplo, ter um corpo material, um corpo físico, é razão de gratidão, porque, de acordo com os Vedas, só a forma humana nos possibilita a evolução consciente. Os animais eles estão na evolução da espécie, mas eles não têm consciência desse processo evolutivo. O ser humano, sim. O ser humano ele tem a tal da quinta possibilidade, né? De acessar a quinta dimensão, onde residem os questionamentos, né? É a tal que a gente fala, é a inteligência. Então, para que direção a inteligência está sendo dirigida, né? Para que lado essa inteligência está sendo direcionada? É muito importante a gente pensar nisso também. Então, a inteligência como veículo, né? Como
como uma ferramenta para a evolução espiritual. Então, é necessário ter um corpo físico para realizar a evolução espiritual, dentro do contexto de estágio de consciência que estamos, né? Então, é necessário. Então, quando se fala de touro, está se falando do corpo físico, quando se fala de touro, está se falando do planeta Terra, que também é um plano físico, né? Então, ter isso como veículo, como meio para o crescimento, para o avanço espiritual, para a evolução de cada um, né? Então, o contentamento por ter um corpo dotado de olhos, né? Tem visão, tem ouvidos que ouvem, tem olfato, tem paladar, tem tato, tem órgãos que funcionam, né? Tem a sua função de se locomover, de se mover, né? Contentamento por ter condições de descansar, todas as condições, né? Todas as condições, por ter condições de trabalhar, e também agradecer pela família que se tem, porque sem uma mãe, sem uma família, não tem como ter um corpo, né? E por isso não ter a oportunidade de evoluir. Né? O corpo, ele é a oportunidade para evoluir. Então, a família, a ancestralidade, ter esse sentido de gratidão, gratidão também por ter amigos, né? Por pelo país, por um país que ainda tem paz, né? A gratidão pela paz, touro é um signo relacionado à paz também, né? No caso de Libra, que é regido por Vênus, é a justiça. E touro, que também é regido por Vênus, é a paz. Então, touro e Libra, né, eles trazem esses dois sentidos, de paz e de justiça. Todos dois regidos por Vênus. Todos dois têm a ver também com a parte do bom gosto, né? Aqui em Libra, o bom gosto é mais sofisticado. No caso de touro, o bom gosto está relacionado a, a. Me perdi aqui um pouquinho. O bom gosto de touro está relacionado ao que é natural, né? É a beleza natural, a beleza natural das coisas. Já é diferente. No caso de Libra, tem uma elaboração, existe uma sofisticação quando se trata de Libra, mas são todos dois regidos por Vênus, todos dois relacionados a esse sentido de paz, harmonia, justiça, né? Todos esses assuntos. Então, é uma lua cheia que está trazendo bastante presentes para a gente. Esse yoga, que é o Chandra Mangala Yoga, é considerado o yoga dos heróis, dos vitoriosos, né? Dos grandes conquistadores, né? Que podem. Aqui no caso, quando esse yoga acontece em touro, seria então promover a conquista da paz, né? Já que touro é o signo da paz, a lua está exaltada aí. Então, quando se fala de alguma conquista a partir de um Chandramangala Yoga, alguma vitória auspiciosa que possa suceder, é que a paz seja vitoriosa, né? Então, também esse mesmo contentamento, principalmente em relação à lua cheia ser, esse Chandramangala está acontecendo junto com uma lua cheia em touro, exaltada em touro no Nakshatra Rohini, o maior agradecimento que podemos praticar nesse momento é agradecer pela paz que temos, né? Pela paz que temos, se temos paz de espírito, se temos a mente em paz, se estamos com a nossa consciência em paz. Porque se por acaso não estiver, é um bom momento, então, para cultivar, né? Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, de agora até 1h08 da manhã, eu passando mais um pouco, que seja, então, com essa convicção, né? De poder, de se sentir, se ver realmente capaz e em condições de se apropriar da paz que merecemos. Ok? Então é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, tem umas nove falas aqui.
Coloquei foto no Na Barata, abril 2022, boa noite, daqui tô vendo. Ah, a Clotilde colocou uma foto da lua cheia, onde ela está, que é Flórida, acredito. Ela está vendo a lua cheia e não sei se está vendo Marte, acredito que não. Mas amanhã, se for tirar outra foto, vai ter foto da lua com Marte ao lado. Boa noite, Emanuele. Boa noite a todos. Tá certo. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ou comentar, ou mesmo falar um pouco a respeito do que acha de uma lua cheia? Então, pode falar. Tá tudo certo? Data-treia? Uau, Ana Moura! Data-treia. Data-treia é um avatar, é considerado um avatar de Vishnu. Ele é uma história bonita, né? De Data-treia, porque, se eu não me engano, ele é filho de Atri-Muni com sua esposa. Hoje é dia de Data-treia. Ai, que maravilha! Eu amo Data-treia. Treia significa três, né? Tá três em um. Brahma, Vishnu e Shiva em um só. O sábio Atri-Muni, um dos tantos filhos de Brahma, se chama Atri. Muni quer dizer sábio, né? Sábio Atri-Muni. Se eu não me engano, a esposa é Anasuya, quase, certo? Que é Anasuya. E eles querem ser pais de Brahma, Vishnu e Shiva. Então, a história conta que eles tiveram três filhos, que realmente cada um é a encarnação, um é de Brahma, outro é de Shiva, mas que Dattatreya seria então a encarnação de Vishnu, por isso ele é considerado um avatar, mas uma encarnação de Vishnu que também em si está Brahma e Shiva. Então, tem um contexto aí de tríade, né? Ah, e a história é uma história bela, assim, porque ele deixa um tratado, né? Ele deixa um conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, se considera que Dattatreya está aí. Ele nunca deixou de estar, né? Ele está em algum lugar, assim. É um avatar milenar. Ele é milenar, mas que continua a existir. Ele está ainda em algum lugar transmitindo conhecimento, né? Então, às vezes, a imagem dele aparece assim, né? Ele com três cabeças, ou então com três formas ao mesmo tempo, né? Que uma é de Shiva, outra é de Brahma e outra é de Vishnu. Então, esse é Dattatreya. Dattatreya também chamado Dattatreya Rishi, às vezes, né? Porque ele foi por esse sendeiro, né? Que é o sendeiro dos sábios, né? Apesar de ser um avatar de Vishnu, mesmo assim, ele é considerado um sábio, né? Que transmite sabedoria, transmitindo sabedoria. Então, que ele está ainda em algum lugar no mundo, no universo, ele está ainda, nunca parou, continua transmitindo sabedoria. Quem está capacitado, ou quem está antenado, ou conectado, né? Ou quem está aberto, né? Termina por receber diretamente dele os conhecimentos que ele continua transmitindo. Deve ser, porque assim, as luas cheias sempre têm, nem sempre costuma ter sempre nas luas cheias alguma comemoração, né? E dessa lua cheia deve ser, então, a de Dattatreya, aparecimento de Dattatreya. O desejo do pai e da mãe era muito grande que eles viessem,
que os três viessem como filhos dele. Tem detalhes essa história, assim, que eu não me lembro. Tem essa história, ela é recheada de detalhes. Uma história muito bonita. Mas, assim, de memória, assim, não tenho agora. Só lembro desses detalhes mesmo. Mais alguma pergunta? Nada, querida, bem-vinda. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer um comentário? Emanuele, o que você acha dessa lua cheia? Oi, Bê. Dor de cabeça. A lua cheia está te dando dor de cabeça. Pode ser, pode ser. Lua sempre somatiza, né? Marte rege a cabeça. Pode ser também. Cabeça pesada, né? Touro tem a ver com a nuca, com a garganta. E a minha voz está melhor, tá vendo? Ainda está um pouquinho ainda pegando, mas está bem melhor do que a última vez que eu estive aqui com vocês. Então, pode também gerar somatizações. Isso vai depender. O mais importante para objetivar, né, esses momentos de lua cheia ou lua nova, porque a lua nova ela é diferente, né? A lua nova ela acontece num momento e 2 dias depois a gente deve iniciar, então, o que se propõe a iniciar, né? Assim que a gente deve acompanhar a questão. A lua nova ela é favorável para inícios. E a lua cheia ela é favorável, não exatamente para términos, não é exatamente isso, não. Mas às vezes para um apogeu, para um alcance, é interessante. E aí, os 2 dias antes da lua cheia, eles são favoráveis para isso. Se quiser se programar, né, para concluir alguma coisa, que seja então até que a gente chama de Traiodasi, né? Traiodasi é o 13º dia da lua. E o Purnima, que é a lua cheia, é o 15º. Então, o Traiodasi, Chaturdasi, Purnima. Então, esses Traiodasi, Chaturdasi, então, são o momento ideal para se programar para poder concluir algo que possa ter começado. Porque a lua cheia, ela é a lua das celebrações, né? A gente deve comemorar na lua cheia, né? Tipo, para fazer festa, né? Então, se tiver comemorar alguma coisa, alguma vitória, alguma coisa que tenha alcançado, isso se faz na lua, durante para a lua cheia. Então, essas programações lunares, elas são interessantes, elas são efetivas, né? Ajudam muito a gente poder ir avançando naquilo que a gente pretende realizar ao longo de um ano, ao longo de 3 meses, ao longo de 6 meses, a gente ir acompanhando as fases da Lua, é mais natural, né? Tudo fica mais ao nosso favor para que a gente consiga. Ah, tá bom. É. Mas pode, às vezes, então, para ser bastante objetivo em relação à lua nova e à lua cheia, é olhar onde você tem o signo. Então, se a lua cheia é em touro, procure no seu mapa qual é a casa que você tem touro, entendeu? Sempre é assim. Aí fica muito mais objetivo e mais efetivo quando se pretende realizar alguma coisa nesse acompanhamento das fases da Lua, né? Então, olha, e os efeitos também, vamos dizer que você não está programando nada. Então, essa lua cheia que efeito pode ter? Vai ter efeito na casa que corresponde a esse aspecto. Se for na casa dos filhos, em relação aos filhos, se for na casa 9, né, as viagens, casa 10 profissão. Vocês têm que olhar aonde vocês têm touro no mapa para poder identificar. Pode ver como você tem touro na casa 4, Emanuela, você está em casa, está no quarto e na cama. É bem touro na quarta casa, né? Então, ou touro na 3, ou touro na 2, ou touro na 1, devem observar, e não somente a partir do ascendente. É bem interessante também olhar touro a partir da posição da lua natal. Em relação à sua lua natal, touro está em que casa? Isso também é muito bom, observar dessa maneira, para poder objetivar, né? Onde essa lua agora,
Porque lua em touro cheia, em touro, só acontece uma vez no ano, né? A lua passa por touro todos os meses, mas cheia em touro é só uma vez por ano. Então, observar isso no mapa é interessante, não só a parte do ascendente, a parte da posição da lua também, da mesma maneira, tem a mesma importância nesse caso. Ok? Então tá, pessoal, vou terminando aqui o nosso encontro. Muito feliz de vocês estarem aqui, somos 19, que legal. Vou fazer a gravação, né? Converter essa gravação, e assim que der, eu disponho lá nos grupos também. Se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, agradeço muito. Quem puder também curtir, quem não se inscreveu ainda lá no canal do YouTube, tem muita coisa lá interessante. Se inscreva e aproveitem todo o conteúdo que está lá disponível, tá? Ok, então um grande abraço, muito obrigada também, Marcela, Cláudia, que estão aqui presentes, Cristine, Manoele, Jaqueline, que eu vi que entrou, Clotilde, muito obrigada a todos, Fabiana, duas Fabianas, Gabriele, obrigada pela presença, obrigada, Gilda, querida, quanto tempo, pela Yara, pela Marta, todas vocês que estão aqui presentes, tá? A Kátia também, Marcela Moriama, Patrícia First, que legal, que legal. Praticamente uma sanga, né? É uma sanga. Thaísa Paula e alguém que eu não sei quem é o nome. Namastê, boa noite, tenha um excelente fim de semana, boa lua cheia para todos. Harion Tatsat. Obrigada, Bê. Obrigada, Obrigada. Aninha, Gratidão. também. Gratidão, querida. Boa noite.